Você sabia que tem gente ganhando mais dinheiro com FIs do que com a Selic? E pagando zero de imposto de renda sobre os dividendos. Enquanto isso, a maioria dos brasileiros ainda estão parados no CDI, vendo os juros caírem e achando que ainda é a melhor opção. Hoje eu vou fazer o duelo definitivo: Selic contra fundos imobiliários. Número por número, sem enrolação. E no final eu vou te mostrar o que realmente faria com esse dinheiro nesse momento. E provavelmente vai te surpreender. Antes de começar, comenta aí: você já investe em fundos imobiliários ou na Selic? O que você vai aprender hoje? Você vai aprender sobre o rendimento real da Selic após o imposto de renda, de acordo com o tempo que você investe. Como os fundos imobiliários geram renda isenta de imposto de renda. Vai ver a comparação entre Selic e fundos imobiliários. Uma comparação de investimento de R$ 50.000, qual é o rendimento com Selic e qual é o rendimento com fundos imobiliários. O que muda quando a Selic chega em 12%? O que isso vai impactar na sua análise e nos seus investimentos? Primeiro, a gente precisa entender o cenário atual no Brasil. Como que está a inflação, como que está a taxa de juros. Ano passado, a Selic chegou a 15% ao ano, numa tentativa de controlar o aumento da inflação, né? É para isso que serve a taxa de juros, controlar o aumento da inflação. O Banco Central, BC, iniciou os cortes de juros em 2026, passando de 15% para 14,75% na reunião do Copom e mais recentemente para 14,5%. O cenário atual é de 14,5% ao ano e caindo, com previsão de corte nas próximas reuniões do Copom. E a projeção dos analistas é que chegue em 12% até o final de 2026. Ou seja, temos aí um gap, uma oportunidade que já está sendo precificada pelo mercado. Quando o mercado prevê que a Selic começa a cair, outros investimentos começam a ficar mais desejáveis. Ou seja, antes da Selic começar a cair, você já tem que saber onde você vai investir, porque é esse o momento que os ativos estão descontados, estão mais baratos para você fazer a aquisição deles. Eu vou começar pelo rendimento real da Selic, o rendimento após o IR. Mas primeiro, a gente precisa entender a tabela de imposto de renda e da renda fixa. O que acontece? A alíquota do imposto de renda, ela depende do tempo que você deixa o dinheiro investido. Como a gente pode ver na tabela, acima de 720 dias, ou seja, 2 anos, o imposto, o IR cobrado é de 15%. Se você deixa até 180 dias, que é basicamente 6 meses, você paga 22,5%. Então, quanto mais tempo você deixa seu dinheiro rendendo, menos imposto você paga sobre o rendimento. Rendimento real da Selic. Hoje a taxa está em 14,5% ao ano. Vamos considerar que você vai deixar por um bom tempo investido esse dinheiro. E você vai pagar 15% de imposto de renda, conforme a tabela mostrada anteriormente. O seu rendimento líquido não vai ser de 14,5%. Vai ser, tirando os 15% de imposto de renda, o rendimento líquido vai ser de 12,3% ao ano. Se a gente considerar um investimento de R$ 50.000, você vai ter mensalmente um rendimento de R$ 514 por mês, rendimento líquido, já tirando o imposto de renda. Agora, para os rendimentos reais dos fundos imobiliários, a gente vai primeiro entender como que os fundos imobiliários geram a renda, né? Geram os seus dividendos. O que é um fundo imobiliário? Quando você compra um fundo imobiliário, você pode ser dono de um shopping, de um galpão logístico, de uma laje corporativa ou de hospitais. Ou seja, pode ser imóveis físicos, como também dívidas, né? Os CRIs e os CRAs. E como funciona? Você compra uma cota de um fundo, o fundo investe num shopping, investe num galpão logístico, ou numa laje, ou no hospital, um imóvel físico, e esse imóvel físico tem os seus inquilinos que pagam aluguel para o fundo, e o fundo paga para você o rendimento, proporcional ao que você investiu naquele fundo imobiliário. E como você mede o rendimento pago? A gente chama de Dividend Yield, ou DY. São o quanto de dividendo o fundo pagou por ano, dividido pelo preço da cota. Ou seja, é o valor pago dividido pelo preço da cota naquele momento. FIs sólidos hoje pagam entre 9 a 13% ao ano de dividendos. A referência usada na análise vai ser de 11%. É sempre bom lembrar que rendimentos acima de 13, 14, 15%
já podem oferecer um pouco mais de risco. E aí que cabe a análise detalhada do fundo. Então, fazendo análise aqui do rendimento real para fundos imobiliários, considerando um dividend yield de 11% ao ano, menor que aquela taxa da Selic, o IR sobre os dividendos é 0%, ou seja, aqui você não está pagando imposto sobre o rendimento. Mas o seu rendimento líquido, então, vai ser 11% ao ano. Você não desconta o IR. Para 50 mil investidos, você receberia R$ 458 por mês líquido. Ou seja, você vai ter todo mês esse pagamento mensal, porém, comparando com a Selic, que paga 14,5% e líquido dá 12,3%, você tem um rendimento menor dos fundos imobiliários comparado com a Selic. Para esse rendimento, hoje de 14,5%, a Selic é 14,5%, você recebe 514 e com o fundo imobiliário paga 11%, você recebe 458 por mês. E o que acontece? O que muda quando a Selic começa a cair? Neste caso, quando a Selic chega a 12%, aí que vira o jogo para os fundos imobiliários. Ou seja, com 12% de Selic, você tem um rendimento de 425 por mês. Comparado com os FIs, você vai ter o mesmo rendimento lá de 458 com 11%. Ou seja, os FIs entregam 11% de dividend yield e a Selic entrega 12%. O rendimento sendo 12% da Selic e 11% para os FIs não pagam imposto de renda. A Selic paga. Então, o rendimento líquido da Selic fica menor. Ou seja, nesse caso, os fundos imobiliários têm um rendimento líquido maior do que a Selic. E fora a valorização das cotas. Então, o momento de você procurar investimentos não é quando a Selic estiver em 12%. É antes. Precificar antes os fundos imobiliários. E se você quer aprender a analisar um FI, vai além do dividend yield. Para escolher bem, você vai precisar avaliar não só o dividendo. Você precisa analisar o tipo de imóvel e a qualidade do imóvel, onde está localizado, o bairro, a taxa de vacância, todo o espaço que ele tem disponível para alugar está alugado, a qualidade da gestão, o histórico de dividendos, se é regular, se eles pagam todo mês ou se tem muita oscilação entre os meses, e o PVP, preço sobre valor patrimonial. O PVP de 1, você tem um valor justo daquele ativo. Acima disso, ele já está mais caro, está acima do seu preço justo. E abaixo de 1, ele está descontado, ou seja, está mais barato, valendo menos do que ele realmente vale. E isso é o mercado que precifica. E tudo isso eu ensino dentro do meu curso de Finanças e Investimentos, onde você aprende a analisar o fundo imobiliário, não só o dividend yield, mas como os tipos de imóvel, a qualidade, o nível de vacância, histórico de dividendos, preço sobre valor patrimonial, a como analisar ações, como investir no exterior, como investir em Bitcoin, como investir em renda fixa, mas não só isso. Aprende também sobre finanças, como organizar o seu dinheiro, também sobre mentalidade, eliminar crenças limitantes, traçar metas efetivas. Então, se você se sente inseguro na hora de investir, fica seguindo só dicas aleatórias e quer aprender a como analisar um fundo imobiliário, a como analisar uma renda fixa, uma ação, meu método foi feito para isso, para você ter segurança e poder analisar por si próprio os ativos que deseja investir e qual o melhor momento para investir em cada ativo. Então aqui um resumo do que foi falado. Hoje, a Selic está em 14,5%, a renda fixa ainda vence no bruto e também no líquido, os fundos imobiliários. Os fundos imobiliários, eles são isentos de IR, você tem isenção de IR nos fundos imobiliários, os dividendos são 100% seus, isso nivela e às vezes supera a renda fixa. A Selic caindo a 12%, conforme previsão do mercado, até o final de 2026, aí os FIs começam a ter um rendimento maior para cima da Selic. E time importa. O momento de entrar é antes da queda completa. Como eu falei, o mercado já está precificando os fundos imobiliários, prevendo a queda da Selic. Então, não adianta comprar quando já tiver subido tudo. Como diz Warren Buffett, compre ao som dos canhões e vendam ao som dos violinos. A pergunta certa não é Selic ou FIs. É qual combinação faz sentido para o seu objetivo e para o seu momento. Se você quer mais conteúdos como esse, dá o like no canal, se inscreve, ativa o sininho e até a próxima.